O primeiro livro de Samuel se inicia com o nascimento de Samuel, o último dos juízes, e termina com a morte de Saul, o primeiro rei, abrangendo um período de cerca de 115 anos. Segundo o comentário da introdução ao primeiro livro de Samuel, da Bíblia anotada. 3 personagens se destacam neste livro: Samuel, Saul, Davi. Como é natural, os 3 registros se sobrepõem. Samuel vive bastante tempo durante o reino de Saul e vê também Davi ganhar proeminência, enquanto Saul continua a reinar até Davi chegar aos 30 anos de idade. Aspecto central e mensagem do livro de 1 Samuel. Este é o livro da transição da teocracia para a monarquia. Esta é a mensagem central de 1 Samuel para nós. Aumento de problemas por escolher o caminho aparentemente o quê? Porém mais da sabedoria humana em vez de quê? Por escolher mesmo que o melhor de Deus. Está aí, ó. Uma boa cola aí. Caminho mais fácil. Nós temos essa tendência. Como o nosso pastor fala, que está na Espanha, fuja do molinho. Quem nasce grande é filho de monstro, né? É muito mais praticidade. É o mais óbvio, o mais rápido. O caminho mais rápido. Vamos lá. Lembre-se, Deus era o rei de Israel. O povo preferiu o rei humano visível, como acontecia com as nações vizinhas. Olha só. O crente tem essa tendência de achar que está muito dificultoso no seu lar, na tua casa, na tua família, olhar aquilo que não é de Deus, porque está dando, aparentemente está dando certo, copiar o que é de fora e colocar para dentro. Não é? Não é meio que tendencioso na nossa vida, né? Das nossas escolhas. Pô, ali ó, ela para a esposa do marido dele, fulano ali não é crente, mas está com a vida próspera. E ó, está crescendo, tem tudo, e a gente aqui crente não temos nada. Não é? Olhar o que é de fora para ser comparado. Né? Lembra que eu falei que meu filho falou que a gente estava vendo vôlei agora nas Olimpíadas de Paris, né? O vôlei de praia lá, a menina ganhou até ouro. Embaixo da Torre Eiffel, aí meus filhos discutindo, brincando, pensando, pai, o único no mundo que tem o nome da Torre Eiffel é Neymar. Eu falei, mas ele não tem o nome, não tem, no livro da vida. O meu tá lá, o dele não. Né? Então Samuel vai trazer essa comparatividade. Samuel, pouco se igualam a Samuel em termos de caráter. E como a gente, no desenvolvimento inicial da nação, só Moisés pode ser comparado a ele. O ministério de Samuel marca a instituição da monarquia. Ó, mais uma vez, né? A partir de agora veremos Israel sob o governo dos reis. Além disso, o aparecimento de Samuel assinala a instituição do cargo de profeta. Havia alguns homens em Israel, mesmo antes do tempo de Samuel, sobre quem o manto da profecia havia caído, lá em Números 11, 25, Juízes 6, 8. O próprio Moisés é chamado de profeta, Deuteronômio 18, 18. Mas não havia o ofício profético que? Samuel fundou as escolas de profeta e deu origem à ordem profética. No sentido muito real, portanto, ele é o primeiro dos profetas. E tal distinção está no Novo Testamento, conforme mostra os seguintes versículos. Atos 3, 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram este dia. Atos 13, 20. Depois disto, lhes deu Deus juízes até o profeta Samuel. Hebreus 11, 32. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Samuel e dos profetas. Samuel é, pois, uma figura marcante. Ele termina o período dos juízes, encabeça a ordem dos profetas, dá origem ao primeiro grande movimento educacional da nação, coloca o primeiro rei de Israel no trono e mais tarde
Unge Davi, o maior de todos os reis de Israel. Olha que ofício maravilhoso. Coisa linda, né? Samuel, né? Nossa, que honraria, que glória para a vida dele. Ser chamado por Deus para tudo isso, imagina. Não é? Deixar o nome dele assim. Sua obra educacional. Samuel dedicou-se à tarefa de dar à nação cultura mental e um governo ordeiro. Estas eram as necessidades mais urgentes. A base de toda a sua reforma foi a restauração da vida moral e religiosa do povo. É preciso começar sempre nesse ponto. Além do mais, Samuel era demasiadamente sábio para confiar apenas em sua influência. Aí a pergunta é, nós estamos sendo influentes onde nós congregamos? As pessoas olham para nós e vê frutos. Elas se chegam a nós para se alimentar de nós, daquilo que nós falamos e vivenciamos. Nós somos um tipo de crente como Samuel, que as pessoas chegam a nós ou não, aquele crente que ninguém quer chegar perto. Vamos nos autoavaliar. Estamos dando fruto? Há uma parábola sobre grão de mostarda. Todos conhecem? Se eu errar, me corrija. Também estou errando muito. É a menor das sementes. E a palavra dizer que a fé, como um grão de mostarda, o que acontece? Ninguém conhece a parábola? Morre. Já viram o grão de mostarda como que é? Bem miudinho, né? Mas quando lançado na terra, o que acontece? Só que para crescer, esse grão que é pequenininho, tem que ser lançado aonde? E o grão tem o quê? Morrer. Você pode ser pequeno, mas quando lançado numa terra fértil, é necessário morrer. Não basta só cantar, louvar, adorar, pregar, ensinar. É necessário morrer para nascer de novo. Só que quando cresce, vira o quê, Iane? Um arbusto tão grande que se parece com uma. Só que detalhe, quando ela cresce, ela atrai muitas aves. Ela é tão frondosa, com seus arbustos tão imensos. Você é tão pequenininho para ser um arbusto tão grande, para uma árvore, que ela atrai muitas aves. Só que detalhes, não é só aves que se alimentam das suas sementes, não. Atrai também aves de rapina. Então cuidado com quem se aproxima de você quando você está dando fruto. Nem sempre quem se aproxima de você quer se alimentar de você. Às vezes quer te derrubar. Tem muita ave de rapina misturada com aves que querem se alimentar. Mas basta você ter discernimento de quem está e quem não está contigo. Que a palavra diz: pedir, dá-se-vos-á, e buscai, pedir, buscai, bater, quem pede recebe, quem pede recebe, quem pede recebe, bênção, quem busca encontra, poder. E quando se bate, se abre portas. Então, a Iane, ela é um grão de mostarda. Só que ela foi lançada no reino, morreu e ressuscitou, nasceu, cresceu o seu grande arbusto. A Iane está dando fruto. Só que ela tem que discernir quem está e quem não está com ela. Só que quem pede recebe. O que eu falei? Quem pede recebe. Só que a Iane não quer ficar no campo da bênção. Ela quer mais. É bom ser abençoado. É bom só ficar pedindo. Pedir. Mas eu não quero, Iane, só ficar na bênção. Eu quero subir patamares, galgar, crescer. Então, eu já não só peço. Eu já pedi, recebi, bênção. Eu já sou abençoado. Só que eu quero ir além. Eu não só mais perto. Eu agora
busco. E quem busca encontra poder. Eu tenho poder para impor as mãos e curar enfermos. Eu tenho poder para levantar a mão e profetizar e a profecia se cumprir. Só que agora eu já sou abençoado. Agora eu já tenho poder. E eu quero ir muito mais além. Agora eu vou começar a... E quando você bate, ó, se abre as portas. De quê? Da autoridade. Sabe de onde? Do céu e do inferno. Então, eu tenho poder, eu sou abençoado, eu tenho autoridade, agora eu vou entrar para essas portas. Eu sei discernir entre céu e inferno, quem está e quem não está, quem se aproxima para somar e quem se aproxima para tentar diminuir. Só que as portas do inferno não prevalecem contra mim, que sou a igreja do Senhor. Entenderam agora a diferença? Ok? Vamos lá para a revista? Onde eu parei? Muitos homens de grande influência em sua época nada deixaram de duradouro. Se Israel tivesse que ser salvo, seria através de instituições que exercessem pressão contínua, empurrando o povo para cima, para um nível superior. O meio que ele empregou para esse crescimento interno da nação foi a fundação de escolas. Estas, além de elevar Israel a um nível mental mais alto, auxiliaram na adoração do Senhor, ao transmitir desde o quê? Sobre quem? Pessoal, isso aqui está dando desde quê? Quando a gente fala aqui, ó, olha bem. O meio que ele empregou para esse crescimento interno da nação foi a fundação de escolas. E essas escolas serviam para quê? Para elevar Israel ao nível superior mais alto, auxiliar na adoração a Deus e além de quê? Transmitir o quê? O que é isso aqui no dia de hoje, pessoal? O que é isso aqui? O que Samuel fundou aí? O quê? Escola Bíblica Dominical, seminário, culto de doutrina, ensinamento da palavra, para trazer a doutrina, a sã doutrina para Israel, para a igreja e muito mais além. Ideias verdadeiras sobre a natureza de Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Só que aí eu vou fazer igual aquele eunuco. Lembra que nós falamos? Veio da sinagoga com o rolo de Isaías, aí Filipe correndo, tem o que ler. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Como que eu posso conhecer se eu não sento numa doutrina? Eu quero ser missionária. Eu estou separado para ser missionária. Estou separado para ser presbítero. Eu tenho que chamar de pastor. Mas eu não sento numa EBD para aprender. Imagina se Jesus chamasse Pedro, Tiago, João, de imediato você vai lá, prega o evangelho. Foi assim? Ficaram 3 anos e meio com o mestre, aprendendo. E sendo discipulado. Só que eu cheguei na igreja ontem e já quero pegar o microfone, já quero ensinar. Gente, olha só, olha o calor que está fazendo numa terça-feira dessa. Onde nós estaremos agora? Olha como isso aqui está escrito. Vou até tirar uma foto. Vou até tirar uma foto agora. Dá licença. Vocês são a coisa mais linda que existe. É lindo. Eu amo tudo isso. Agora vai. Fala, dízimo. Dízimo. Aê. Só ele orgulhoso da turma, né? É lindo, é lindo. Eu falei pra Deise que ela era mais linda, só que ela já fez e tá ridículo. Não, Deise é aquela. Deise é aquele filhote de águia que a mãe já botou espinho no ninho para voar, ela continua no ninho. Deise já está ungida no céu há muito tempo. Não, pessoal, mas vamos falar sério. Para nós estamos aqui com esse calor todo,
numa terça-feira, 9 horas da noite, é um poder muito grande sobre as nossas vidas. Ontem eu estava trabalhando, aí fui até ali a Vila Guanabara. Peguei até a bicicleta na casa da irmã da Vera, da irmã dela. Aí trabalhei e eu falei assim, poxa, eu vou na hora temos que entregar tudo isso aqui antes de almoçar. Que tem a segunda, quarta parte da tarde. Poxa, aí fui para o Gonzaga, lá embaixo, voltei aqui para o João Guanabara entregando. Deu 1h30 da tarde, estava entregando. Eu deixei a bicicleta no canto e me escorei no muro, que me deu uma tonteira. Comecei a passar lá, meu estômago doendo. Acho que era fome com o calor que fez ontem. Estava muito forte, eu não tinha passado no protetor solar. E eu passei mal na rua. Aí hoje eu trabalhei mais devagar. Aí eu pensei, quando eu cheguei, era 6 horas da tarde. Quando eu estava chegando em casa para tomar um banho, que eu venho de cartão direto, para vir para cá, meu filho, pai, acabou o gás. Aí eu vou lá do outro lado. Aí vem correndo para cá. E assim, ser diante de Deus. Diante de Deus. O que aconteceu ontem comigo na rua, o que aconteceu hoje, assim, nada tirou a minha alegria de estar aqui nessa noite. Não tirou, não tira. Parece que isso aqui me alimenta. Eu amo de verdade. Quando eu dou aula, eu me sinto alegre, me sinto bem. De passar, de ficar aqui. É algo assim, a obra de Deus não me causa danos. Não me causa. É algo assim que eu faço de coração, amor. E quando eu vejo vocês, assim, por que a minha proposta? Por quê? Porque eu quero vocês crescendo, verem vocês crescendo. Desde o início da minha aula foi isso. Não é só decoreba. Decoreba, está lá no computador, no celular, digita lá 1 Samuel. Vocês vão ler aquilo tudo que está aqui. E vão ter vários teólogos, vários pastores, que vão dar cada um parecer diferente. Vocês vão ler. Mas aí, ler por ler, como eu já falei no início da aula, a gente falou no curso, ler por ler, todo mundo tem acesso ao Google. Então, qual é o meu intuito? Não é só leitura, não é só decoreba. Isso aqui não é para castigar. Isso aqui não é para envergonhar. Isso aqui é para que vocês cresçam, exercitem isso aí. Para que vocês percam essa timidez, essa vergonha. Vocês, cada um de vocês, cada um de nós temos nossos talentos. Ninguém é inútil no reino dos céus. Então, leitura por leitura, ficou em casa agora. Eu podia chegar para todo mundo, pessoal, terça-feira vamos todo mundo em casa, falar, ler 1 Samuel, faço trabalho e me entregue. Mas nós estamos aqui nessa noite. E assim, sinceramente eu creio que aqui tem a ação do Espírito Santo. Eu creio que tem. Porque nós não estaremos aqui não. Nenhum de nós, com famílias, com trabalho lá fora, mas nós estamos aqui. Quantos de vocês hoje falam assim, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou? Não é assim? Não é? Então, assim, vocês estão aqui, mas o presente é meu. Eu que ganho. Eu que ganho, porque vocês cooperam para formalizar aquilo que Deus falou na minha vida. O cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia. Na sexta-feira passada, o Saúl supervisor do nosso trabalho, e ele supervisou com gente de 14 anos ali, na minha unidade. E ele foi promovido. E aceitou o desafio de ser gerente de uma agência do correio. Aí na quinta-feira, a nossa gerente veio falar comigo, Mendes, eu falei, o que eu fiz? Fiz alguma coisa errada? Não, nem isso não. Ele foi, porque amanhã é as pedidas de subir. Então, a gente fez um bolo lá para ele, Aí a nossa gerente, é que amanhã subir vai embora, segunda-feira vai começar na agência de Santa Cruz, a ser gerente lá. Eu sei, porque nós queremos que você traga a palavra. Aí eu falei, poxa, Fabiola, não é desmerecimento não, mas chama outra pessoa, olha quantos crentes tem aqui na CDD, chama outro. Sabe o que ela falou pra mim? Já tentei falar, mas todo mundo falou, chama o Mendes, tem que ser o Mendes. Por unanimidade. Assim, não é soberba não, sabe o que eu sou, mas para você ver. E eu, na quinta-feira, eu cheguei em casa, fui para a doutrina, fiz a doutrina, vim para casa.
Aí peguei o gancho, eu falo pra vocês, pegue o gancho do que está sendo falado. Peguei o gancho, onde que eu fui? Gideão. Aí que eu falo o tema para ele, estrategista eficaz. E ele falou pra gente que ele tinha recusado 4 momentos de ser gerente, se sentiu incapaz. Meu Deus. Aí eu comecei a pregar sobre Gideão, a eficácia, que Deus o chamou de varão valoroso porque ele foi estrategista. Aí quando eu falo assim, ó, Deus é contigo, ele fala, mas por que nos sobreveio? Eu falei, Silvinho, você hoje, eu vou fazer para você a comparatividade de um Gideão. Você foi estratégico, mas Deus está falando com você, vai nessa tua força que você vai conseguir ser gerente. Você falou para nós que você recusou 4 vezes para ser gerente. Gideão falou assim, ó, eu sou o menor da casa. Você está se sentindo incapaz, mas eu estou dizendo assim, vai nessa tua força, que a gerência já é tudo. Aí quer dizer, aí todo mundo, aí quando acabou, tinha gente lá de cima, tinha um bolo, aí cantamos louvor, o culto. Aí pessoalmente, você nasceu para isso. Será que ele não gosta de pregar, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque cada um de nós aqui temos o nosso talento, o nosso chamado. E quando você investe naquilo que Deus te chamou, as coisas fluem. E todo mundo te procura para aquilo. Então você não precisa cair em outdoor e dizer quem você é. Automaticamente as pessoas vão até você que está dando fruto. Acontece naturalmente. Não preciso aparecer e querer ser, não. Eu falei para o pastor Lourenço, não precisa me botar na escala para pregar domingo à noite, eu não quero. Me deixa no seminário, na doutrina, na IBD. Por favor. É que eu pego a lição, eu leio, é assim, às vezes eu fico triste assim com o Espírito Santo, meio chateado com ele, por quê? Porque eu faço uma coisa que eu vou dar, aí vem outra coisa diferente na roda. Aí o senhor, eu não sei se o senhor prega também ensino, livro por pregação, com ensinamento, que é sexta-feira. Mas eu não sei fazer isso aqui lá no culto da igreja. Mas se eu ensinar lá no curso de sexta-feira. Não, da formação de obreiro? Ainda deu uma lapada no sábado e no domingo. Isso aí. Isso porque o senhor queria que o pastor desse oportunidade, né? A gente ficou só o senhor no domingo. Mas o meu foi 20 minutos, não foi? Olha, sabe que é sempre bom assim? Vocês chamarem para uma oportunidade, não tenta encher linguiça não. Saia no auge. Fica com gostinho de quero mais. Hã? Ele deixou mesmo. Acabou. Pior coisa que é quando você está, Deus dá algo até ali e você quer continuar. Aí você vê que está enchendo linguiça. Não é? Quando acaba, você fala aí, acabou. Então, mesma coisa, deve saber o momento de parar. Batendo na mesma tecla, Acabou, não. Mas é que eu estava falando, essa escola aqui de profeta Samuel, né? A necessidade da igreja de ter palavra, de ter essas reuniões de ensino. E na verdade, aqui não tem professor aluno, todos nós somos servos de Deus. Não tem essa de que você levar. Eu errei aqui agora há pouco sobre a perna de madeira de barro. Vocês me ensinaram, me relembraram. Eu não gravo passagem bíblica. Eu tenho uma dificuldade de gravar passagem bíblica. Eu falo, está lá na Bíblia, e aonde? Fui pregar no púlpito e eu que não lembrava da concubina de Abraão. Não saía da minha frente, e agora? Aí outra vez foi outra que eu tive falando. Eu entrei na história de Moisés achando que era Abraão. Aí eu falei, peraí, volta aqui, peraí. É deserto, né? Porque ninguém é sábio, ninguém é 100%. Uma oportunidade da Goiânia, da irmã Vera, numa reunião de aniversário, vai me edificar, para ser uma resposta para a minha vida. Uma passagem que eu leio 500 vezes, não entendi, a Kelly vai lá ler e traz a revelação de Deus. É um aprendendo com o outro. Aí Samuel tem essa figura de escola, né, para ensinamento de Israel, ou seja, sem palavra a igreja deteriora. Sem palavra,
Gente, se você olhar daqui, que coisa linda que vocês estão aqui. Olha, tudo florido. Está cheio. Ó, tem uma lá. A irmã Kátia. Uma das primeiras alunas. Vamos lá, senão a gente vai ficar só falando e não vai estudar. Nós estamos aqui para estudar, não é para ouvir ou falar. Ai, Jesus. Vamos lá. A transição dos juízes para os reis. O pedido. A mudança aconteceu devido à insistência do próprio povo, como vemos no capítulo 8, que marca um ponto crítico. Não se tratava de um impulso momentâneo, mas sim do resultado da deliberação e conferências prévias, pois os anciãos foram a Ramá com o propósito de apresentar o assunto ao profeta. Sem dúvida alguma, eles se reuniram e consideraram a questão muito bem, antes de darem o passo com tanta resolução. Sua aproximação de Samuel foi marcada pelo respeito. Eles não estavam descontentes com o profeta em si, mas em vista de sua idade avançada e do comportamento satisfatório dos filhos dele, e queriam insistir que o governo passasse a ser uma monarquia, enquanto Samuel ainda se achava entre eles e com a aprovação de sua autoridade. Os anciãos realizaram uma reunião de comissão e não de oração. Ó, pegou. No automático. Coisa de doutrina. Agora estavam determinados a dar um passo para trás, em vez de avançar com Deus. Quantas vezes a incredulidade é revestida com a sabedoria corporativa das comissões? A resposta. Devemos notar, portanto, obrigado, 3 coisas sobre esta exigência de um rei. Primeira, sua razão externa era a depravação do espírito de Samuel. Segunda, o motivo interior era que o povo fosse como as outras nações. Comparar a igreja com o mundo. Igreja tem preceitos. Igreja tem santificação. É diferenciada. Tem as suas ordenanças. Ah, tem pouco membro. Está saindo membro. Aí vai trazer o mundo lá fora, as coisas do mundo lá fora, para dentro da igreja, para atrair pessoas. Quem atrai pessoas não são os eventos, é o Espírito Santo. É a palavra que permanece. Mas enfim, vamos lá. Terceira, o significado mais profundo era que Israel rejeitara a teocracia, sendo esta a questão mais séria de todas, enfatizada na resposta divina. Pois não te rejeitaram a ti, mas fala, eu não reinar sobre eles. Lembra que eu falamos aqui sobre Wagner? Uma das filhas? Samuel, não é a ti não, era mim. Como se Deus tivesse errado esse tempo todo. É como se Deus falasse assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Vamos lá para Samuel, Bíblia, 1 Samuel. Eita Jesus! A partir do versículo 20. Não, vamos ler o 8. O 9 diz 9. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou ao voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão,
ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará. Isso aqui é um voto, né? Que ela está fazendo com Deus. Ela cumpriu? Vou fazer uma pergunta aqui, não quero que ninguém responda. Já fizeram com votos com Deus e não cumpriram? Não. Eu não vou sincero. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Vamos lá. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por... Está passando que todo mundo conhece, né? Aparência, né? E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? A partir de ti o teu vinho, a partir de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E aí, o que você acha dessa transição aqui agora? Ela responde para Eli que mulher amargurada de espírito que fez a petição para Deus, que ela estava embriagada, mas estava com contrição de espírito, e agora no meio do caminho quando ele libera uma palavra profética, muda o semblante dela. E aí? Oi? Ela recebeu? Ela ouviu a voz de Deus ali? Ouviu, não foi? Houve uma confirmação? Porque a Bíblia é bem clara para dizer que ela mudou o semblante. Né? No momento que ela foi, ele falou, ela foi andando e... Opa! Vamos lá. Ó, e o teu semblante já não era mais de tristeza, não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, pesado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome. Olha ele aparecendo agora. Olha ele. Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu. Olha. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te aparecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito, e degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a ele. Se a gente pegar uma comparatividade com relação ao voto de Ana, o processo que Eucana falar com ela, de cumprir o voto lá no templo ao Senhor, e Ana pedir para esperar o momento oportuno, de ele desmamar um processo, um tempo determinado, para que o leve para ser consagrado, traz para nós hoje. Faça uma comparatividade aí. Oi? Não entendi. Não ia mais querer devolver, já pegou uma criança. E o tempo de amamentação do menino? Até que esteja desmamado para ser apresentado ao Senhor. Como é que você quer chegar na igreja onde já quer ser consagrado?
Samuel já tinha sido consagrado por Deus no céu, porque ele é fruto de um voto com Deus. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ana. Então Samuel é fruto de oração. E Deus iria cumprir o voto. Só que Ana fala para Eucana: não, agora não. Vamos esperar o tempo de amamentação. E nós lemos aqui, o que Eucana diz. Ó, 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que desmames. Então somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a sua mulher e deu leite a seu filho até que desmamou. Se Ana leva o Samuel desmamado, ainda em amamentação, para o tempo a ser consagrado, ia ter algum problema com Samuel? Talvez na consagração não, mas fisicamente, secularmente ia ter. Aí a pessoa chega na igreja ontem, ainda nem passou pelo processo, já quer cargo. Aí o pastor líder bota nas costas dele. Acontece? Ele fica saturado, porque não passou pelo período. Então, Célia, Maria Célia, minha amada querida, minha aluna, você tem um chamado? Deus já te confirmou? Então espera o tempo determinado, não tenta passar o tempo de Deus. Eu ainda estou despreparado, eu tenho um chamado. Espera o tempo determinado de plantar e de colher. E Eucana confirmou, conforme você está dizendo, amada minha, está lá e faça. Espera o menino, depois o levaremos. E esperou o tempo e ele foi. E Deus contrariou? Não, sabe por quê? É tempo de sentar e aprender e tempo de se levantar e ensinar. Há um tempo. Há um tempo, Wagner. Há um tempo, Fernando. Não é, Rodrigão? É o presbítero Rodrigo, professor do seminário de teologia. Recebe aí. Eu tenho visto alguns casos, nem o senhor já trouxe até um exemplo aí, de que não está preparado, não estou preparado, não estou preparado. O cara fica adiando esse tempo. Mas quando chega o tempo de Deus, ele não consegue fugir mais não. Aí sim. Ele já esgotou já todas as possibilidades de ele dar um jeitinho. Verdade, meu irmão. Já era. Vamos lá. Parei no versículo. Isso. 24. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, uma erva de farinha e uma odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. E pelo que também o Senhor, eu o entreguei, por todos os dias que viveste, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Com relação a Ana, vamos lá, hermenêutica bíblica, interpretação correta da palavra de Deus. Ana era, antes de Samuel, ela era uma mulher estéril. O que é esterilidade? O que é um cego? O que é uma pessoa cega? O que é uma pessoa muda? Então uma pessoa muda é aquela que não fala, a cega é aquela que não enxerga. E uma mulher estéril é aquela que não pode cheirar. A Ana era? Cheirou? Eu posso pregar na Bíblia, eu posso pregar no domingo à noite que todas as mulheres estéreis serão mães de filho? Não. Que todos os cegos enxergarão? Não. Então por que a Bíblia faz questão de dizer que Ana era estéril e foi mãe de filho? Qual é a hermenêutica correta? Mas Deus poderia negar.
Como levou para Paulo que tinha espinho na carne. Tinha um propósito. Foi ele Mas que- Paulo também tinha fé e Deus não curou Paulo. Foi Deus que abriu o propósito. Foi ele que ensinou a margem dela. Mas tudo na Bíblia não tem propósito? De curar ou não, não é propósito? Sim. Então seria essa a resposta correta? Não é errado, mas não é a hermenêutica. Deus curou Ana porque tudo bem, tudo tem um propósito. Mas era um propósito que ia mudar toda uma história, toda uma geração. Samuel não foi qualquer criança. Então, Tem mais uma coisa. então a serração da mãe de Ana foi por causa de Samuel, e não propriamente de Ana. Então Ana é coadjuvante de Samuel. É isso que você está me dizendo? Também. Eu boto o Não teu só, coração. não só, mas também. Pastor, eu creio até que Deus escolheu Ana para esse propósito. Mas tudo não é propósito da Bíblia? Qual é o propósito? Curar um cego de Jericó, que queres que eu te faça, como trazer fertilidade a uma mulher estéril como Ana, como também Paulo, não adianta, a minha graça te basta. Também não foi propósito? E o voto que ela faz com Deus, pastor? Ela faz um voto com Deus. Que se Deus permitisse que ela gerasse um filho, ela levaria diante do Senhor e seria um Nazareno. Então Deus fez uma barganha, só aceitou. Vamos lá, peraí, não. Peraí, vamos lá. Ó, então, Deus só concedeu a Ana ter Samuel porque ele seria entregue para ele. É o meio de Deus ser glorificado da Ana, pô. Pastor, Então, se Ana, então fala assim, se Ana é estéril, vou mudar a Bíblia. Ana é estéril, para orar que queria ser mãe, porque queria ser mãe, seja mulher, mas não fez voto nenhum que entregaria ao templo. Deus faria isso com Ana, daria Samuel, ou deu Samuel porque Samuel seria entregue para ele. creio que sim. E aí? Primeira, pastor. Por exemplo, Não, eu quero chegar, eu quero que vocês cheguem a um raciocínio interpretativo. Vamos lá, vou definir aqui, pessoal. Hermenêutica bíblica. A gente tem que aprender isso. Temos que aprender. O fato de a Bíblia relatar em 1 Samuel que Ana era estéril e foi mãe de filho, independente de voto, independente de ela entregar a Samuel, o fato de o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, que queres que eu te vá? Quero enxergar. Como? Um foi lá, fez um lodo, o outro, haja vista. Senhor, 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 escrevi 13 cartas, conheci a lei como ninguém, estou eu aqui, Paulo de papapá, Senhor, tira esse pela minha carne. Paulo, 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 a minha graça, Ana, o cego de Jericó, Paulo, tudo propósito. Diferentes, mas são propósitos. Deus só trabalha com propósito, Deus não trabalha em vão. A hermenêutica é o fato do cego enxergar, o fato de Paulo não ser tirado do espinho na carne e Ana gerar filho. O que a Bíblia está querendo dizer? Que nós estamos diante de um Deus, que ele tem o poder de fazer da mulher estéril mãe de filho, que ele tem o poder de fazer o cego enxergar, e ele tem até o poder e o querer e a sua soberania de você orar e ele não te curar. Essa é a resposta. Eu ia falar isso, São Paulo. pastor, por exemplo, Eu levantei até por agora. exemplo, Viu a diferença agora? Sim. A anunciação é, qual é a anunciação? Eu vou pregar numa conferência, na minha família, no aniversário, no casamento, ou lá no aniversário da igreja. Vou pregar quem? Em Ana, em 1 Samuel. Nós estamos diante, amados, de um Deus que ele tem o poder de fazer da mulher estéril mãe de filho. Você não pode pregar que Deus vai curar todas as mulheres, que Deus vai curar todos os cegos, ou que Deus não vai curar todos os espinhos na carne. Você vai anunciar o poder da sua soberania, de ele poder fazer ou não. E Deus está dizendo que ele tem o poder sim de curar, Ou seja, ele faz o que ele quiser. se ele quiser. Essa é a tua mensagem. Agora, aí você prega. Amados, olha, existe uma mulher na palavra de Deus aqui chamada Ana, porque ela orou, ela era estéril, papapá, e foi lá diante de Eli, e ela fez um voto, ela falou que se Deus desse um filho para ela, varão, levaria para o templo consagrado, e quando o filho nasce, depois de alimentar, ela vai lá, leva os animais para serem consagrados no templo, e ela entrega, fala para Eli, olha, eu sou aquela mulher, e devolve o filho para Samuel, Samuel foi o profeta. Nós estamos diante de uma mulher, amado,
que faz um voto com Deus e ela era estéril. Então nós estamos falando o seguinte, meus queridos, Ana era estéril. Deus tem o poder de fazer da mulher estéril. Aí você é estéril, ouve a palavra, o Espírito Santo bate no coração e testifica que você engravida. Você toma. O que é fé? Fé é tomar por existir a palavra de Deus. É tornar viva a palavra. Aí você anunciou que Deus tem o poder de curar uma mulher estéril, para fazer mão de filho. Aí você ouve aquilo ali, você é estéril, entra no teu coração, a palavra se torna viva e você fica esterilizado. Essa é a anunciação do Evangelho. É você anunciar esse poderio de Deus. Deus tem poder tanto para fazer, como para não querer fazer pela sua soberania. Quer ver que eu fico chateado? É quando alguém fala assim, ó, é só vitória, é só vitória. Então os discípulos que foram degolados, cortados ao meio. Então nós estamos pregando um falso evangelho. Porque os discípulos, até na morte da cruz, no primeiro dia da sexta-feira, ó, nosso mestre morreu, o que eles fizeram? Não foi? Nós saíram correndo, nosso mestre morreu, esqueceram o terceiro dia, Leandro. Sabe, eu sou meio doido, eu fico bem conjecturando. Eu me coloco no meio deles. Eu fico assim, como é que eu me comportaria se eu estivesse naquele dia lá, na sexta-feira? Onde eu estaria? Para onde eu iria quando prenderam Jesus? O que eu estaria fazendo? Pastor, isso, por exemplo, um pouco antes, quando Pedro diz lá que jamais, Senhor, jamais, a Bíblia vai dizer que todos eles concordaram com Pedro. Aí logo depois, quando Jesus foi pego, todos morreram. Isso é considerado uma traição? Sim, com certeza. Mas uma traição a ponto de... Não igual o Judas, mas por quê? De certa forma, né? Porque sabe o que foi? Que quando eles esqueceram, se escondem no compartimento, eu ia falar sobre isso, né? E Jerusalém estava empolvorosa, estava uma correria de lá para cá, todo mundo se escondendo. É como se fosse uma guerra de tráfico numa comunidade, todo mundo se escondendo, estava assim. O mestre morreu. Aí o que acontece? A Bíblia fala que estavam no compartimento, eu fico imaginando eu lá no meio deles. Aí você já estava palestrando numa sala de aula, você foi aqui. Que no terceiro dia ele ressuscita. Só que eles esqueceram disso. Só que se você olhar a Bíblia, Jesus não faz isso na porta deles, ó. Não. Jesus não aperta a campainha. Jesus não fala pelo interfone. Jesus não passa pela parede como uma alma desencarnada. Porque ele já tinha um corpo glorificado, mas corpo. Paulo fala para Timóteo, existe um só Deus e um só mediador de Deus e homem. Jesus Cristo, homem. Então quando ressuscita, Jesus ressuscita espírito. Ressuscita um homem, Deus, mas com um corpo glorificado. Então ele não bate na porta, ele não passa pela porta, ele não passa pela parede, mas ele aparece de repente no meio deles. Por quê? Ele agora é onipresente novamente, coisa que ele não era antes. Porque um corpo não pode ocupar 2 lugares no mesmo espaço. Aí agora com o corpo glorificado, se você olhar, ele foi levado ao deserto por tentado, porque ele tinha um corpo físico. Só que agora não, ele já ressuscita glorificado. Então, ele não bate na porta, ele não bate na campainha, ele não passa pela parede, ele aparece de repente. Então eu fico imaginando Pedro, que negou lá o galo cantor, quando ele aparece, de repente todo mundo no palco, todo mundo com medo. Aí Jesus, de repente, a paz esteja convosco. E eu, vamos imaginar Pedro, sabe o que Pedro fez? Escondeu embaixo da frente. Tomé, Tiago, é ele. Acho que é Lucas, ela fala assim, ó, chama Pedro, ele aparece. Aí chama Pedro e os discípulos. Mas Pedro também era discípulo. Aí Pedro vai. Já viu aquele cachorrinho quando faz coisa errada, vai para a minha banana? Aí Pedro sai. Está me chamando, Senhor? Aí eu penso, vamos conjecturar para Pedro. Mas eu não sabotei. O que eu fiz? Eu neguei. Há 3 dias atrás eu neguei. Não deveria ter feito isso, ele ensinou tantas essas coisas. Poxa, por que eu fiz isso? E agora? Estamos aqui, eu esqueci do terceiro dia da ressurreição. Olha que ele me falou tanto sobre isso, eu esqueci. Ah, Senhor está me chamando. Pedro disse, vem aqui. Aí Pedro vai. Ó,
Jesus falou para Pedro, aí Jesus, tu me agapou, Pedro. O verbo lá é esse, agapou, de Deus para o homem. Tu me agapou, Pedro. Aí Pedro, Senhor, eu te filéu. Pedro, ó, Jesus vai descendo. Pedro, tu me agapou. Senhor, eu te filéu. Pedro, eu te filéu. Ah, meu mestre, eu te agapo. Então, já que você me vê como Senhor, o agapo, o amor de Deus para o homem, então Pedro, você não é mais discípulo, nem apóstolo não. Apóstolo, agora você é pastor, apacenta minhas ovelhas. Mas a escolha de Deus é... E aí? E aí? Como é que fica isso? Agapou. O relato de quem errou foi dele. Detalhe, a pregação gentil começa com Paulo, o apóstolo gentil, mas a primeira pregação de Jerusalém foi com Pedro, fala diáspora. E a revelação da igreja, que dizem aí fora que eu sou, tu és João Batista, tu és Elias, tu és aquilo, um dos profetas, e tu, Pedro? É isso que eu quero. Simão Barjonas, Pedro Cefas, migalha de pedra esfarrapada. Pedro quer dizer isso. Então, Simão Barjona, agora até Pedro, porque para mim está pequeno. Mas quando Jesus estava dando uma... Já viu aquela boca da mãe? Quando tem chama o filho carinhosamente, mas quando dá branco, chama o nome do filho todinho. Pedro, meu amado Pedro. Mas quando dá uma pancada, Pedro, Simão Barjonas. Lembra do Kiko? Está me chamando de Frederico. Tesouro. Mas quando ela... Jesus, aí Pedro, tá rápido, Pedro é pequeno. E tu, Pedro, o que diz aí? Por que Jesus não chamou os outros também? Porque ele sabia, como onisciente, onipotente, onipresente, da sua presciência de quem seria Pedro no futuro. Então ele já estava encorajando Pedro, discipulando Pedro diariamente, porque sabia o que iria acontecer. Aí, o que diz aí fora? E tu, Pedro? O que me diz? Senhor, eu nunca dei aula na EBD. Nunca me deram oportunidade na congregação quando não tinha festividade. Servi a Santa Ceia, nunca tive, coloquei uniforme. Sabe por quê? Porque eu trabalho com coisas podres e imundas. Eu sou pescador, coisas impuras. O tempo todo tem que lavar as mãos e a rede. Me chamar para a sinagoga, eu jamais me chamo de impuro. Mas de uma coisa eu sei, sou bom pescador. Conheço a Galileia com a palma da minha mão. Não sou nada. Nunca tive, Senhor, uma oportunidade na congregação da igreja. Ninguém me chama para nada. Não sei nada. Nunca dei, EBD, não sei nada. Mas uma coisa eu sei. O que tu sabe, Pedro? Para mim, tu és o Cristo de Deus vivo. Sabe por quê? Revelação do céu independe de carro na igreja. Depende. Aí Jesus ia falar assim, vou te dizer que tu és pequeno mesmo, pedra, Pedro. Mas sobre esta pedra, aí a gente fica falando, qual pedra? Jesus Cristo do vivo, edificarei a minha igreja. Por que ele não edificou em cima de Mateus, de Filipe, de Natanael, mas de Pedro que era pequeno? Porque as maiores revelações do céu vêm de pessoas pequenas. Vamos voltar para a palavra? 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, e meu poder está exaltado no Senhor, mas a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado,
e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão. Se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E as que tinham muitos filhos, a Deus pegando as coisas todas e multiplicando todo dia. É um cântico de Ana, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz torná-la subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, esperando o sacerdote Eli. E aí, lindo, né? É mesmo. E assim está a trajetória, o início do chamado de Samuel. Vamos lá, pessoal, a apostila. Não dá para a gente ler 1 Samuel na Bíblia todinha. A gente vai agora. Vamos lá para a página 54. Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel, uma das figuras mais notáveis e trágicas do Antigo Testamento. Saul começou a reinar com grande firmeza, mas em breve decaiu, decepcionando a todos, e terminou de maneira tão lamentável que o processo de decadência que o arruinou se torna monumental para todos que prestam atenção. Notemos as 3 fases principais de sua carreira. Sem ler aqui, quem tem uma opinião formada sobre Saul? Oi? Teoria sobre Saul para os nossos dias. O que Saul nos ensina? Não seja soberbo. Outra? Obediência. Mais outra? Não faça aquilo que não foi Sem ler a chamado. revista. Oi? Não faça aquilo que não foi chamado. Ah, ok. Outra? Não faça aliança com o inimigo. Já falou. Egoísta. Egoísta. Oi? Fala. Oi? Não ultrapassar a carroça na frente do boi. É, boa. Não seja fraco. Não seja fraco. Tem uma coisa mesmo do conselho aqui que nós lemos aqui agora. Que nos dá uma lição tremenda. O importante não é começar bem, mas terminar bem. Eu vou tirar como começa, como termina. Como termina. Começou muito bem, né? Sim. Ungido. Bonitão. Aparentemente seria o ministro do Evangelho. Oi? A soberba falou mais alto. A desobediência dele levou à queda. É substituído. Ele é substituído. Na igreja tem isso? Na igreja tem isso? A pessoa se sentir substituída? Não. Até tem, mas aqui na casa pode. Não, né? Aí outra. Bom, vamos lá. Ele não está aqui em vão, né? Para a gente falar de Saul, mas nós às vezes somos Saul às vezes. Somos? Então se está aqui, é para a gente olhar para Saul e aprender. Aprender com os erros dele, tem que Ele dar que pra vai- praticar. Tem um menino chegando aí, mas se for o Senhor que chamou, passa a coroa para o menino, deixa Deus fazer obra, não é não? Ah, parece que não. Passa a coroa para o menino. Chegou agora com a segunda história. Vamos lá. A primeira pergunta vai ser por que ele fala? É. O início promissor. Jamais um jovem mostrou-se tão promissor ou teve possibilidade tão brilhante em sua juventude. Para começar, ele se distinguia por uma superioridade física surpreendente.
Saul é descrito como um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Era o Brad Pitt de Hollywood. É. Como a aparência engana, né? Como olhar pela vista, não pela fé, como engana. Enganou Samuel, né? É. Samuel ficou meio que equivocado. Meio não inteiro, né? Se Samuel errou, imagine nós. Nossa. Mas pastor, como é que vem aqueles homens de guerra e você não vê na tua cabeça? Deve ser um deles. Não é? É, vem um montão de homens de guerra, deve ser um deles, não é possível. A gente se engana Tem que muito. estar ligado no Senhor. Tá ligado? Vamos lá. Em segundo lugar, o jovem Saul demonstrava certas qualidades de caráter altamente recomendáveis. Lemos sobre a sua modéstia, discrição e espírito generoso. Havia também outras excelentes qualidades: o respeito pelo pai, sua valentia e bravura, sua capacidade para amar intensamente. Tudo aqui está com a passagem bíblica, tá? Que não dá para a gente ler tudo por causa do tempo, mas está aqui para vocês lerem. Sua oposição energética a males como o espiritismo e sua evidente pureza moral nas relações sociais. Pô, esse é o cara. Esse é o cara para presidir. Todo requisito. Em terceiro lugar, Deus lhe dera instrumentos especiais quando ele se tornou rei. Lemos, Deus lhe mudou o coração, de modo que passou a ser outro homem. Está aí na Bíblia. Se Deus deu, dá a entender o que aqui, pessoal? De que ele se tornou nova criatura? Ou não necessariamente isso? Porque ele caiu. E Paulo fala que os nascidos de Deus não vivem na prática do erro. Então não houve, mesmo Deus dando, não houve um novo nascimento. Ele não aproveitou aquilo que Deus deu a ele. São interrogações para nós. Vocês peguem nas suas mensagens essas conjecturas e apliquem para a igreja e para a nossa vida também. E a Bíblia está dizendo aqui, e Deus lhe deu. Ele sabe o processo. O que é? Para muitos personagens bíblicos, Deus dá, Deus usa, Deus chama, ou seja, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Judas comia, bebia, se assentava e aí. Vamos lá. Deus lhe mudou o coração, de modo que passou a ser outro homem. Outro sim, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele... E aí, pastor Fernando? E aí? E o cara pregava, fazia, profetizava, falava em línguas estranhas no púlpito, rodava aviãozinho, e agora está lá. E agora? E agora? Vamos lá. Essas expressões indicam que Saul sofreu uma renovação interior e se achava sob a orientação especial do Espírito Santo. Saul tinha também o conselheiro de confiança junto de si, o inspirado. E aí? Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Este era o jovem e promissor Saul, extraordinariamente rico em talentos naturais e preparado de modo especial por meio de dons sobrenaturais. Seu futuro parecia de fato brilhante. O chamado para ser rei foi uma oportunidade ímpar, dada a um homem em 1 milhão. Tira uma mensagem aqui para mim agora, vocês. Coisa linda aqui. Quanta chance para uma gloriosa colaboração com Deus. Ou seja, você recebe o chamado, você é escolhido de tantos milhões na terra, Deus te unge, te dá dons, talentos naturais, e ainda assim você negligencia tudo isso. Fala assim, Senhor, eu não quero. Vamos lá. O chamado para ser rei foi a oportunidade ímpar, dado ao homem em 1 milhão. Quanta chance para uma gloriosa colaboração com Deus. Que oportunidade para abençoar os homens. Sua ascensão ao trono de Israel, sem dúvida, foi uma manhã de
promessas. Falta 5 minutos, ela vai enterrar, tá, pessoal? A decadência posterior. A promessa inicial de Saul, infelizmente, provou ser uma alvorada logo encoberta por nuvens sombrias. Apostasia, decadência, degeneração, desastre. Esta é a escala funesta e decrescente que logo se estabelece, até que este herói gigante morre de modo inóbil, cometendo suicídio devido à sua perturbação mental. A primeira apostasia ocorreu logo no início, capítulo 13. Tratava-se de um ato de orgulho irreverente. Os filisteus estavam prontos para pelejar contra Israel. Saul recebeu ordens para guardar Samuel em Gilgal. Quando parecia que o profeta não viria antes de expirar o prazo combinado, Saul, impaciente, violou a prerrogativa do sacerdote e insensatamente ousou oferecer ao Senhor com as suas próprias mãos os sacrifícios. E aí? E aí? E aí? E aí que o crime de Davi parece aos meus olhos ser mais grave do que o de Saul. Só que o Davi era humilde, ele sempre pedia para o Senhor criar algo nele, pedia perdão, adorava. E Saul não. Saul está falando do caso do suicídio, assassinato. Assim, no geral, queremos dizer que... Porque ele matou a Urias ali? A gente olha que as coisas que Saul fez, essa desobediência, não era para ele sim. Mas você vê, colocar um homem para morrer intencionalmente para pegar a esposa, não dá a entender que é mais grave do que as coisas que Saul fez, a desobediência? Aos nossos olhos, sim. A nossos olhos parece, não, pô, não mandou nada. Né? Desobedeceu aqui. Mas Deus Só que também para fala, Deus tem obedecerão que sacrificar. E aí? É. Uma lei com outra lei e assim foram as leis, né? Vamos parar por aqui? 10 horas? Eu queria ler só esse capítulo todinho, né, para ler? Dá. Aí terminou essa página aqui, vamos lá, rapidamente. Podemos aceitar oferecer ao Senhor a imparcialidade de Saul, mas não sua violação à lei de Deus. Saul usurpou o lugar do sacerdote. Por ser rei, achou que poderia exercer o ofício. Né? Samuel respondeu: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. A próxima falha vem a seguir, no capítulo 14. Foi um ato de obstinação temerária. Mais uma vez, Saul se impacienta e não aguarda uma resposta de Deus, e age imprudentemente após Jonathan ter provocado a ira dos filisteus e coloca todos os seus homens em pecado, ao sentenciar uma ordem para que ninguém se alimentasse naquele dia. No capítulo 15, surge uma falha ainda mais grave. É uma mistura de desobediência e engano, uma manifestação de que Saul se achava agora um rei diante de Deus e não mais um servo. Olha aí. O ministério subiu a cabeça. Saul já não se preocupava em agradar a Deus, mas ao povo e a si mesmo. Isso aqui é importante, hein? Saul recebeu um governo teocrático, onde Deus reinaria através de sua vida. Contudo, Saul decidiu reinar sozinho. Eita! Saul recebe uma ordem para destruir completamente os amalequitas, mas poupa o rei e a melhor parte do gado. A seguir, mente a Samuel, culpando o povo pelos despojos. A reprovação de Samuel começa assim: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, a humildade fora infelizmente substituída pela arrogância. A partir deste ponto, a decadência se acelera. Tendo se reinado de Saul, o Espírito do Senhor, o fracasso final. Sua carreira em declínio finalmente o leva à feitiçaria em Endor. Este destroço de homem, que antes gozara do conselho direto do céu, trata agora com o submundo. Feitiçaria e suicídio. Saul não existe mais. Jaz morto, juntamente com o bondoso Jonathan. Como os poderosos caem. Como esse filho da manhã foi levado à ruína. Sim, Saul, você que teve no início promissor, mas depois veio a decair e se destruiu. Você procedeu definitivamente como louco. 26:1. Os dois pecados principais de Saul foram a arrogância e a desobediência a Deus.
Por trás de ambas jazia a vontade própria, impulsiva e indisciplinada. Saul vivia no culto do eu, buscava satisfazer sua vontade, se autoafirmar e conseguiu se autodestruir. Entendeu? Que lição para nós, hein? Então a semana que vem